Vamos dar continuidade aos estudos da Epístola aos Hebreus. Estamos iniciando o 3º capítulo e antes de fazer qualquer retrospectiva, eu quero ler o texto bíblico, meu ouvinte. Eu peço que você acompanhe então a leitura de Hebreus, 3º capítulo, do 1º ao 6º verso, em que a palavra de Deus diz assim: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Meu ouvinte, nesta sessão inicial do 3º capítulo, encontramos algumas palavras ou expressões que precisam ser analisadas com calma. O primeiro verso tem várias delas. Por essa razão, eu usei 2 estudos para falar do que significa a palavra santo à luz da Bíblia, o que significa vocação celestial e em que sentido o autor desta epístola chama Jesus Cristo de apóstolo e sumo sacerdote. Vimos que o apostolado foi um ministério extraordinário que surgiu num momento crítico da história. Foi sob a orientação e o poder do Espírito Santo que os apóstolos do Senhor Jesus fundaram a igreja e, junto com alguns discípulos, nos deixaram o Novo Testamento, completando assim a Escritura Sagrada. Biblicamente não existem mais apóstolos, porque depois que os apóstolos citados no Novo Testamento foram morrendo, ninguém foi escolhido ou nomeado para substituí-los. Pedro não nomeou nenhum sucessor e nem Paulo veio fazê-lo. Nem tampouco os cristãos daqueles dias entenderam que deviam substituir cada apóstolo que morresse por um novo apóstolo. A sucessão apostólica não tem, portanto, base bíblica. Devemos entender o ministério apostólico como algo que terminou ainda antes do final do 1º século da nossa era. Outro termo que vimos foi confissão. O primeiro verso do nosso texto base termina com a afirmação de que Jesus é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Nesse caso, confissão significa a fé que professamos ter. No que é que nós cremos? Como podemos resumir a nossa fé? Como podemos resumir a fé cristã? Um resumo muito bem feito é o credo apostólico. Você já deve ter ouvido as palavras que dizem assim: Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao 3º dia. Subiu ao céu, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. O autor John Armstrong, em seu livro O Mistério Católico, publicado pela editora Cultura Cristã, diz o seguinte a respeito dessa declaração que eu acabei de ler. Muitos católicos conhecem bem esse credo e se espantam ao descobrir que os protestantes também o conhecem. Da mesma forma, alguns protestantes se surpreendem quando ouvem um companheiro evangélico recitá-lo. Quase sempre os evangélicos ficam até mesmo mais surpresos ao descobrirem que existe um credo antigo que, muito mais do que apenas um documento misterioso e abstrato, é uma viva e vibrante profissão das verdades essenciais cridas
por todos os cristãos ao longo dos séculos. Aqui está um ponto de partida universal para a declaração cristã. Um credo que expressa as verdades vitais e fundamentais confessadas pelos crentes muito antes da ruptura da igreja visível nos séculos XI e XVI. Entretanto, nem tudo aquilo que precisa ser professado pelos modernos cristãos está contido nele. Por exemplo, esse documento não menciona a graça de Deus na salvação. Também não há nele referência alguma sobre a autoridade da Escritura, da Palavra de Deus. Apesar de tudo isso, ele é um bom começo, um ponto de partida para todas as confissões cristãs históricas e uma excelente declaração de fé para os momentos de culto comunitário. A confiança viva em Cristo requer uma fé cristã alicerçada tanto na história quanto na experiência presente. A verdadeira confissão não pode existir sem o Novo Testamento, e esse exige que confessemos nossa fidelidade a Cristo, tanto à sua pessoa como à sua obra. Todos aqueles que confessam seu amor a Cristo precisam compreender isso. Mas talvez você diga: eu sou um cristão evangélico. Eu não posso confessar fidelidade à Santa Igreja Católica. A versão que eu li, meu ouvinte do Credo, diz Santa Igreja Universal, mas algumas traduções dizem Santa Igreja Católica. Então alguém pode dizer: eu sou um cristão evangélico. Como é que eu vou confessar fidelidade à Santa Igreja Católica? Essa linguagem, a pessoa pode dizer, é inaceitável para mim. Eu creio na igreja bíblica do Novo Testamento e não em uma Santa Igreja Católica. Bem, ao longo dos séculos, crentes têm sempre confessado sua fé ao confirmar sua crença na Santa Igreja Católica. Mas isso porque a palavra católica significa universal, antes de ser usada como nome próprio da Igreja de Roma. Então, a palavra católica surgiu muito antes de existir a denominação Igreja Católica Apostólica Romana. E a Igreja de Cristo, em razão de estar espalhada por toda a terra, abrangendo pessoas de todas as origens, tanto social quanto étnica, é uma igreja católica no sentido de ser uma igreja universal. Todos os cristãos, de todos os tempos e lugares, formam a universal ou católica Igreja de Cristo. O credo apostólico é um dos mais antigos resumos da fé cristã. Ele é uma excelente declaração de fé para os momentos do culto comunitário, como escreveu o autor John Armstrong no texto que eu acabei de ler. Possivelmente os cristãos que receberam em primeira mão a epístola que estamos estudando não possuíam ainda uma confissão de fé padrão. O credo apostólico levaria ainda alguns séculos para ser formatado. Contudo, é bem provável que alguma confissão de fé tenha começado logo a circular nas igrejas daquele tempo. Uma confissão que pudesse ser recitada nos cultos e estivesse pronta para ser proferida sempre que algum daqueles antigos cristãos fosse questionado sobre a sua fé. Como disse o apóstolo Pedro em sua primeira carta, 3º capítulo, verso 15, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Voltando ao texto de Hebreus, meu ouvinte, vemos que a partir do verso 2, o escritor sacro passa a demonstrar a superioridade de Jesus com relação a Moisés. No primeiro capítulo, ele já provou que Jesus é superior aos anjos. Agora é a vez de fazer o mesmo com aquele que era considerado pelos judeus como o seu maior profeta. A primeira questão que o texto nos sugere tem a ver com isso mesmo. Por qual razão Moisés era considerado o maior profeta do povo judeu, a ponto de ser mencionado 3 vezes nesta seção da carta?
Uma breve resposta pode ser encontrada no livro de Deuteronômio, capítulo 34. Esse é o capítulo que narra a morte de Moisés e deve ter sido escrito por Josué, seu fiel auxiliar e seu sucessor, que estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés, como lemos no próprio texto, havia imposto as mãos sobre ele, a fim de que o povo lhe desse ouvidos e lhe obedecesse. Observe o que Josué escreveu a respeito do seu predecessor nos versos 10 a 11. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que, por mando do Senhor, fez na terra do Egito a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo o Israel. Meu ouvinte, sabe-se que Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, que recebem o nome de Pentateuco. Essa por si só já é uma obra extraordinária para um único homem. Porém, a história de Moisés vai muito além. Desde o seu nascimento entre os hebreus que viviam em servidão no Egito, sua adoção pela filha do faraó, até sua elevação à função de grande líder e libertador do seu povo, tudo é fascinante na sua história. Os 3 versos que eu acabei de ler falam disso. Ninguém houve que tivesse feito os sinais e maravilhas que Moisés operou, por ordem de Deus, tanto no Egito, quanto à vista do seu próprio povo. Por 40 anos, Moisés liderou o povo hebreu na longa jornada pelo deserto, desde o Egito até Canaã, a terra que fora prometida aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. A distância entre o Egito e Canaã não é muito grande. Normalmente teria sido uma viagem bem mais rápida. Porém, por causa da incredulidade, da idolatria, da dureza de coração do povo, o Senhor não permitiu que aquela geração toda chegasse ao novo lar. Daí, os 40 anos no deserto, tempo suficiente para que a geração incrédula morresse, exceto Moisés, Josué e Calebe. Nem todos os que me ouvem têm conhecimento da importância desse líder na história do povo de Deus. Então eu quero compartilhar com vocês algo que consta na Enciclopédia da Bíblia, organizada por Merrill Tenney e publicada pela editora Cultura Cristã. Nessa obra, no 4º volume, consta um resumo bem elaborado da vida de Moisés, mas eu vou me prender apenas ao ponto que trata dos fatos narrados no livro de Deuteronômio. Meu ouvinte, se você tiver o cuidado de ir lá no livro de Números, que é o livro anterior, você vai ver que esse livro termina quase que abruptamente. Mas isso não foi acidental, e teve sim a intenção de indicar que a grande história de Israel como nação estava apenas começando. Assim, o livro de Deuteronômio claramente conclui a história do livramento desse povo. Esse livro é formado por 4 grandes discursos de Moisés e foi composto quando os hebreus já estavam na planície do Rio Jordão. Nesse livro, Moisés não é meramente o ator principal, como nos 3 livros anteriores. Aqui ele é também o único narrador, e os discursos que formam a parte principal do livro são tanto seu resumo quanto sua aplicação desta história a Israel. O fato de que é Moisés, o líder e o legislador que fala a Israel, e por meio dele a todo o Israel de Deus nas gerações que viriam, é deixado claro pela afirmação expressa nesse sentido, e também pelo fato de que os pronunciamentos são marcada e caracteristicamente típicos de Moisés. Moisés aceitou em silêncio a sentença de que não iria guiar o povo até Canaã. Essa sentença foi dada no livro de Números, capítulo 27. 3 vezes em seu primeiro discurso, que nós vemos em Deuteronômio, 1º capítulo, verso 37, 3º capítulo, versos 23 a 27,
e 4º capítulo, versos 21 a 24, 3 vezes Moisés expressou sua dor em não poder realizar o desejo do seu coração, que era de chegar e entrar em Canaã. Em todas as 3 passagens, ele põe a culpa no seu desapontamento com o povo. O Senhor ficou irado por causa de vós, diz ele. E 2 vezes Moisés tirou do seu trágico desapontamento uma lição sobre obediência para Israel. Do mesmo modo, no caso de seu irmão Arão, ele deixou claro que foi devido à sua intercessão que Arão não foi morto pelo pecado de ter feito o bezerro de ouro, como Moisés fala no 9º capítulo, verso 20. Os primeiros 11 capítulos de Deuteronômio são principalmente uma retrospectiva e o clímax do relato sobre o recebimento da lei no Monte Sinai, cujo primeiro mandamento é resumido no Shema, que é aquela afirmação tão conhecida: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Isso está em Deuteronômio capítulo 6, verso 4 e seguintes. Nós podemos compará-la com o que está em Mateus 22, verso 37 e seguintes. Embora o resumo que Cristo Jesus fez do 2º mandamento seja, na verdade, uma citação de Levítico 19 e 18, quando ele disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo, mesmo assim, esse resumo de Jesus do 2º mandamento encontra expressão completa nas exortações de Deuteronômio relativas ao cuidado com o pobre, com o estrangeiro, com a viúva, o órfão e também quanto aos levitas. De fato, em nenhum outro lugar a essência do 2º mandamento do Decálogo é mais enfatizada do que em Deuteronômio. No capítulo 12, Moisés começou a tratar com mais detalhes da conquista da terra e sua posse, especialmente com o lugar na terra que o Senhor escolhera para colocar seu nome. Esse lugar, tal como o tabernáculo durante a jornada pelo deserto, escolhido para ser o centro de adoração para todo Israel, é mencionado 19 vezes, com mais frequência no capítulo 12. A sua localização não é especificada, nem seu nome é dado em nenhuma destas passagens. O mesmo se aplica a outros grandes aspectos da vida de Israel na terra: o reinado e profecia. Eles estão no futuro. Moisés tem muito a dizer sobre o futuro e dá leis destinadas a governar Israel na terra que irás possuir, como ele diz. Mas sua grande preocupação com Israel, após seus 40 anos de liderança, era que eles tomassem posse da terra e a administrassem com sabedoria. Em sua mente, a permanência deles na terra era ainda mais importante do que a sua conquista. O sucesso, em ambos os casos, tanto na permanência quanto na conquista, dependeria da obediência a Deus, que a havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Moisés então expressa suas esperanças e temores por Israel em um cântico que está em Deuteronômio 32. Junto com Êxodo 15, esses 2 capítulos são os únicos do Pentateuco que recebem uma forma poética característica na Bíblia hebraica e mostram como a eloquência da oratória apaixonada, que aparece com frequência nos outros livros, pode passar a uma forma poética. O que pode ser considerado como as últimas palavras de Moisés, os versos 26 a 29 do capítulo 33, encontra eco na oração registrada no Salmo 90, que é de autoria de Moisés, sendo, portanto, o mais antigo salmo da Bíblia. Moisés, o profeta sem igual no Antigo Testamento, antevê com a angústia de um grande amor toda a miséria e sofrimento que os pecados de desobediência trariam ao seu povo. Ele alerta solenemente no capítulo 30, verso 19. Os céus e a terra
tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e tua descendência. Com tais palavras de conselho e admoestação, este que tanto amou a Deus e ao povo de Deus, passou para a sua recompensa. Eu vim no capítulo 34 de Deuteronômio, Josué escreveu que quando todo o povo de Deus chegou à entrada da terra prometida, Moisés subiu das campinas de Moabe ao monte Nebo, que está defronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra que os hebreus iriam possuir. Todo o território, desde o extremo norte até o extremo sul, chegando até o mar Mediterrâneo. Toda a possessão prometida há muitos séculos aos primeiros patriarcas, todo o território que Abraão imaginou, mas não chegou a ver, onde ele, Isaque e Jacó peregrinaram sem serem donos, tudo aquilo foi descortinado diante de Moisés no seu último dia de vida. Que maravilhosa deferência do Senhor para com seu servo. E então, do 5º ao 8º verso desse último capítulo de Deuteronômio, Josué narra que assim morreu ali Moisés, ou seja, ele passou a ter a sua recompensa, recebeu a sua recompensa. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Seus olhos não se escureceram, nem se abateu o seu vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto no luto por Moisés. Observe, meu ouvinte, que o Senhor Deus foi quem sepultou Moisés em local até hoje ignorado. Certamente, esse homem foi o grande profeta de Israel. Porém, além de tudo isso, havia ainda algo mais que distinguiria Moisés de todos os demais profetas que o Senhor levantasse em Israel. O texto de Deuteronômio que eu já li afirma no verso 10 que Deus tratava face a face com Moisés. E isso é algo que não iria acontecer com nenhum outro profeta em toda a história. Com todos os demais profetas, tanto Elias quanto Eliseu, ou Isaías, Ezequiel, Jeremias, Daniel, com todos eles, ou qualquer outro que nos ocorra, qualquer outro profeta bíblico, Deus falou através de visões e sonhos. Apenas de Moisés, a Escritura Sagrada afirma que Deus com ele tratava face a face. Por todas essas razões, todas as gerações de hebreus que vieram depois aprenderam a conhecer o nome de Moisés e a reconhecer os poderosos atos de Deus realizados por intermédio dele. Certamente, tudo isso estava na mente do escritor da Epístola aos Hebreus. Ele sabia que, ao mencionar o nome de Moisés, seus leitores ficariam muito impressionados. Por longos anos, haviam sido treinados para respeitar esse nome. E isso nos leva ao ponto central desta sessão. Não existe nome que esteja acima do nome de Cristo Jesus. Quer sejam anjos, principados, potestades ou profetas, mesmo que se trate do maior profeta, como foi Moisés. Isso parece tão simples para nós, cristãos ocidentais, que não viemos do judaísmo. Quando passamos a ouvir o nome de Moisés, já foi através da pregação do Evangelho, o que coloca esse grande líder no contexto do Antigo Testamento, séculos e séculos distante de Cristo. A verdade é que Moisés jamais significará para um cristão o mesmo que significava para um dos leitores originais desta epístola, mesmo considerando que aqueles leitores eram hebreus convertidos a Cristo Jesus. A tarefa do escritor sacro, nesta altura da carta,
consiste em demonstrar para seus leitores que o respeito que eles tinham por Moisés deveria levá-los a respeitar a Cristo acima de todos os nomes, porque Moisés, apesar de toda a sua inegável importância, era apenas um dos servos de Cristo. Prestemos atenção ao verso 2 do nosso texto de Hebreus. Observe que o tempo verbal está no passado quando se refere a Moisés, mas está no presente quando se refere a Cristo. O verso 2 diz: o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Moisés era fiel, mas Cristo é fiel. Moisés morreu, foi sepultado por Deus, e não há registro em toda a Escritura de que tenha ressuscitado. Espiritualmente, ele está na glória dos céus, mas ainda aguarda a ressurreição dos mortos, da qual o apóstolo Paulo fala na sua primeira carta aos Tessalonicenses, 4º capítulo, verso 13 em diante. Moisés era homem. Cristo é Deus e é homem. Cristo é o Deus encarnado, o Verbo que se fez carne e habitou entre os homens. Cristo morreu, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Como foi profetizado no Antigo Testamento, seu corpo não viu a corrupção. O Novo Testamento cita grande quantidade de testemunhas da ressurreição e depois da ascensão de Cristo aos céus. Como declara o primeiro capítulo de Hebreus, primeiro verso, e como declara o credo apostólico que eu li, ele está assentado à mão direita de Deus Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. O professor Simon Kistemaker observa em seu comentário de Hebreus que Deus, o Pai, designou Jesus para ser o mediador entre Deus e o homem e para trazer as boas novas de salvação à humanidade pecadora. Deus o designou para ser apóstolo e sumo sacerdote e esperou dele a execução fiel de sua tarefa, o que Jesus fez. A obra para a qual Deus designou Jesus não terminou quando sua tarefa terrena foi concluída, mas continua no céu. Jesus continua a ser fiel em sua obra sumo sacerdotal de intercessão. E continua a ser fiel em preparar um lugar para seu povo, como ele prometeu em João, capítulo 14, verso 3. Ele continua fiel em amar e em aperfeiçoar a igreja, da qual ele é o cabeça. Paulo afirma isso de modo eloquente em Efésios, 2º capítulo, verso 21. Nele, em Cristo, todo o edifício está unido e cresce para tornar-se um templo santo no Senhor. Mas não são apenas essas as diferenças entre Cristo e Moisés, meu ouvinte. A maior diferença o escritor de Hebreus vai apresentar nos versos seguintes. E disso eu falarei no próximo estudo. E eu não posso encerrar o estudo de hoje sem chamar a nossa atenção para a superioridade de Cristo, meu ouvinte. Os leitores originais desta carta precisavam aprender que a fé cristã tem um nome, um precioso nome, que é imensamente superior ao profeta Moisés. Muitos cristãos também precisam hoje aprender isso. Cristo é superior, infinitamente superior a qualquer igreja, a qualquer denominação. É superior a qualquer líder, a qualquer ser ou pessoa, viva ou morta, em quem alguém coloque a sua confiança. Em quem você tem colocado a sua confiança, meu ouvinte? Pense nisso. Cristo é o nome a ser invocado, o nome a ser exaltado. Louvado seja esse precioso nome, hoje e eternamente. Amém.